7 estratégias infalíveis para impulsionar as suas vendas e conquistar mercado, tá? Eu pessoalmente acredito que lançamentos digitais são as ferramentas mais poderosas que você pode ter na sua empresa para poder atingir o top of mind do mercado, para poder fazer com que, imagine que tem uma rodinha com 5 pessoas do seu nicho, conversando com a outra. Pô, você conhece fulano de tal, você conhece esse ciclano? Pois é, você conhece a empresa tal, sendo tal a sua empresa, né? E uma pessoa fala assim, pô, não conheço. Todas as outras têm que falar assim, nossa, ele tá maluco, não é possível. Cara, vai lá e conhece agora, tá aqui o site dele, tá aqui o Instagram dele, tá aqui o YouTube dele. Pois é, isso é chegar ao top of mind do mercado, né? Essa loucura, alguém não conhecer você no mercado. Algumas pessoas conseguiram fazer isso em grandes nichos e você está aqui para poder fazer isso com o seu. E essas 7 estratégias que eu vou compartilhar aqui é o que eu aplico no campo de batalha na nossa agência, é o que a gente aplica para os nossos clientes também. Se você não me conhece, eu sou o Carlos Primo, eu sou fundador da C2 Pro, uma agência de tráfego focada em lançamentos digitais. Eu estou aqui para poder compartilhar com você nossa experiência do campo de batalha, tá? Nosso objetivo é fazer com que você entenda como é que funciona na prática, sem teoria, sem hackzinho, o que tem funcionado agora. E hoje eu vou compartilhar 7 estratégias que têm funcionado para a gente, tá bom? E como toda boa estratégia de lançamento, a gente sempre começa pelo público-alvo, tá? É sempre muito bom você ter muito claro com quem você está falando. Assim fica mais fácil falar, tá? E também é muito bom você ter claro com quem você não está falando. Imagina, por exemplo, que a sua agência fala com dentistas, tá? Se você fala com dentistas, você tem que falar a linguagem do dentista. Quando um dentista fala, o outro entende. Deu para entender? Então, toda a sua comunicação tem que estar direcionada para dentistas. Mas é qualquer dentista? Será que é o dentista que acabou de se formar agora? Ou é o dentista um pouco mais sênior, que está um pouco mais de tempo? Ele também fala diferente, ele pensa diferente, ele tem dores diferentes, ele tem desejos diferentes, e é com base nisso que você vai estruturar toda a comunicação do seu lançamento. Então, o primeiro passo, a primeira estratégia é você deixar muito claro como é que você faz o seu público-alvo, o seu avatar, o seu cliente. Você tem que saber com quem você está falando, tá certo? Logo em seguida, vem a estratégia número 2. A estratégia número 2 é construir uma oferta irresistível. Uma vez que você sabe com quem você está falando, você sabe exatamente o que ele quer, quais são as dores que ele tem, e você tem que construir a sua oferta de um jeito que ela seja literalmente irresistível para o seu cliente. Não para todo mundo, mas para o seu cliente. O erro comum é você tentar fazer uma oferta que seja irresistível para todo mundo. Se ela é irresistível para todo mundo, ela não é irresistível para ninguém. Se você está falando com todos, você não está falando com ninguém. Sabe aquele remédio que cura cancro mole, cura calo, cura dor de perda de relacionamento, cura depressão, cura câncer? Não serve para nada, né? Quando você pega aquele negócio, você vai ver que é um placebo danado. Então, é muito comum, principalmente em nicho de desenvolvimento pessoal, a pessoa fala assim, não, mas meu método, ele serve para tudo. Foca em uma coisa, uma dor, uma pessoa que você ajuda em específico e fala com ela, tá? Muito provavelmente você vai ter muito mais facilidade para poder dominar esse pequeno nicho e depois você domina o outro, tá? E aí a sua oferta fica muito mais irresistível para essa pessoa. Fica muito mais complicado a pessoa te dizer não, tá? Eu escutei isso uma vez de um especialista do mercado, que ele é uma pessoa que eu admiro bastante, e ele falou o seguinte, uma oferta irresistível, quando você faz uma oferta verdadeiramente irresistível, você está fazendo de maneira elegante, chamando o seu cliente de burro se ele não aceitar a sua oferta. Ele tem que se sentir muito burro por não aceitar a sua oferta, tá? Claro que você faz isso de maneira elegante, você não vai chamar ele de idiota, não é verdade? Então, a partir daí, a gente vai para a estratégia número 3, tá certo? A estratégia número 3, ela acontece com quem já está lançando. Se você está fazendo lançamentos, um atrás do outro, e você já até conseguiu o famoso 6 em 7, 100 mil reais em 7 dias, mas seu lançamento fica meio que nem uma bola de basquete. Lança, aí vai, não vai, aí vai, aí não vai, tem um que dá ruas, agora vai, aí o outro não dá, e a coisa meio que está indo, mas não está indo. Muito provavelmente você está dedicando toda a sua energia em apenas um canal de captação. A verdade é que existem vários, tá? Não adianta você ficar só no Meta, só no Instagram lá, pegando todo mundo, por mais que você seja bom nisso. Você também pode usar o YouTube, você também pode usar o TikTok, você também pode usar o Facebook, você pode usar várias ferramentas, e-mail marketing, WhatsApp. Use todas as ferramentas para que você consiga atingir o mercado. Lembra, o mercado está em todos os lugares. Se você realmente quer atingir escala, se você realmente quer
chegar no top of mind do mercado, se você quer ser reconhecido nessa roda que eu falei aqui de pessoas, você literalmente vai ter que atingir estratégias que peguem o seu cliente de vários lugares, não só através do Meta ou através do YouTube, mas através de todas essas ferramentas. E para isso você vai ter que ter uma boa estratégia multicanal, definido lá com o seu lançador, com o seu gestor de tráfego, porque com certeza tudo isso exige estratégia. Enfim, se você quiser saber um pouco mais, só aproveitar o link para você contratar a C2 Pro, está aqui na descrição, ok? Então vamos para a dica número 4, tá certo? Na dica número 4, essa é muito, muito importante, que é você ter um funil de vendas otimizado. Quando você tem um funil de vendas otimizado, isso garante que o seu cliente ele vai ter clareza sobre toda a jornada dele até a compra, tá? A pessoa que cai num funil bem desenhado, a pessoa certa, quando ela cai lá, ela sente, nossa, parece que ele está falando comigo, parece que isso é para mim. Um funil bem feito, ele leva em consideração os níveis de consciência do cliente, ele leva em consideração as dores, os desejos que ele está sentindo naquele momento. E quando chega no momento de compra, esse funil ele é matador, porque ele converte, tá certo? É muito importante você sentar e criar um funil de vendas otimizado para a sua realidade. E aí, não tem receita de bolo, tá? Se você chegar e dizer, não, eu vou seguir essa formulazinha aqui porque ela funciona, muito provavelmente ela vai funcionar para você também até certo ponto. Na escala, quando chega no grande, de fato, você vai ter que fazer um funil personalizado para você, tá certo? E aí vemos a quinta estratégia, tá certo? A quinta estratégia é conteúdo de valor, tá? Para você produzir conteúdo de valor, não basta você simplesmente gravar vídeos à torta e à direita falando para as pessoas o que você quer falar para elas. Na verdade, elas não se importam com o que vocês querem, tá? Elas se importam com o que elas mesmas querem, né? Então, você tem que focar na dor, no desejo do seu público, do seu avatar, do seu cliente, tá bom? Então, com base nisso, faça um conteúdo que resolva um problema dele. Faça um conteúdo que, de fato, gere valor para o seu cliente. Isso vai fazer com que ele comece a orbitar ao redor da sua marca e, mesmo que ele não compre, em algum momento, ele vai falar de você. Tá certo? Bom, partindo para a estratégia número 6, uma vez que você tem tudo isso estruturado, é muito importante que você tenha um sistema para poder testar e analisar os dados que esse funil, que esse lançamento está fazendo. Para isso, você precisa de uma boa agência de tráfego, tá? Ou uma boa equipe de tráfego estruturada para poder te entregar esses números, certo? Está cada vez mais difícil você gerar relatório, você traquear os dados, principalmente depois do LGPD e tudo mais. Só que existem maneiras profissionais de fazer isso dentro da lei. E é muito importante que você faça, porque, literalmente, se você está lançando, mas não está olhando para todos os números, tá? Ou pelo menos não tem alguém olhando para todos os números e trazendo os números importantes para você, você pode ter certeza que isso é equivalente a você caminhar numa direção assim, vendado, sem saber para onde você está indo, pensando, nossa, eu vou caminhar com força bem rápido, dedicar muita energia, a 1 hora eu chego lá. Pois é, de olhos vendados fica difícil fazer isso. Abre os olhos, olha as métricas, cobre do seu gestor de tráfego os números que você precisa saber para o seu lançamento, tá bom? Aliás, dá no vídeo inteiro falar só sobre esses números, né? ROAS, ROI, teste AB, tá? Mas não é sobre esses números que a gente vai falar aqui hoje, não. É só importante você saber que você tem que traquear esses números, você tem que olhar para eles, tá bom? E o sétimo, na minha opinião, é o mais importante, que é o relacionamento e o engajamento que você tem com os clientes. Eu escutei isso no Conrado Adolfo, e ele é uma das poucas pessoas que eu cito aqui no canal que sou muito grato ao que ele fez pela C2 Pro aqui, pelo Carlos Primo, né? Ele falou assim, olha, a venda mais fácil que existe é a venda que acontece para o seu próprio cliente. Para e pensa, ele já confia em você, tanto que ele te paga. Ele já gosta de você, tanto que ele continua seu cliente. Por que você não vai vender para ele de novo se você consegue resolver um problema que ele tem? Então, invista em relacionamento. Pegue uma pessoa, ou você mesmo, vai lá, mapeie quais são os problemas que ele tem, como você pode ajudar. Mesmo que isso tenha um custo, ele vai preferir contratar você do que outra pessoa. Imagine, por exemplo, que, sei lá, eu tenho aqui na C2 Pro uma agência focada em tráfego. E aí, de repente, ele sente a necessidade de ter alguém que, sei lá, que faz sites para ele. Se eu tivesse alguém aqui que é capaz de fazer os sites, eu poderia chegar para o cliente e falar assim, olha,
já que você está precisando fazer site o tempo todo, o que você acha da gente disponibilizar para você uma pessoa aqui que faz site pelo preço X e a gente vai coordenar a equipe e bota todo mundo para dentro? Se você já é nosso cliente, sabe a qualidade do nosso trabalho, muito provavelmente você vai concordar com isso. E isso vale para tudo. Se você tem um infoproduto que resolve um problema, você pode ter certeza que uma vez que ele resolver esse problema, apareceu outros 3 que orbitam ao redor de quem resolveu esse problema. Se você resolver os problemas futuros do cliente, eles vão, com muita felicidade, pagar para você isso. Quiçá, pagar mais do que ele pagaria para alguém no mercado. Tá certo? Pensa nisso. O Conrado, eu não sei se eu vou acertar a palavra certinha aqui, ele fala o seguinte: não encontre clientes para o seu produto, encontre produtos para o seu cliente. Isso ficou na minha cabeça e eu implemento isso em vários níveis no meu negócio, porque de fato, uma vez que a gente resolve um problema, aparece outro, né? A vida é assim, e se a gente está aqui para poder resolver os problemas das pessoas, com certeza elas vão querer confiar mais em você do que nos outros, tá? Então, resumindo, público-alvo. Defina muito bem o seu cliente, com quem você quer falar e com quem você não quer falar. Número 2, construa uma oferta irresistível com base nesse cliente, não em todos os outros. Quem fala com todo mundo, não fala com ninguém. Número 3, estratégia multicanal. Não adianta você focar 100% em uma só. Depois que você tem escala, você precisa focar nas outras também. A escala está, se você estiver em todos os lugares. Invista em Google, invista em YouTube, TikTok, tá? Chegue lá primeiro, porque quem chega primeiro bebe água limpa. Tá certo? Estratégia número 4, funil de vendas otimizado. Uma vez que você já está ficando grande, na escala mesmo, quer chegar no topo fumado do mercado, você vai precisar de um funil específico para o seu negócio. Não adianta repetir formulazinhas por aí, porque num jogo grande de verdade, você precisa adaptar as coisas para a sua realidade. Número 5, conteúdo de valor. Depois comece a produzir conteúdos que atendam às dores e às necessidades dos seus clientes. Resolva problemas para eles, de modo que, mesmo que eles não comprem, eles vão atrair a pessoa que compra, porque ele vai começar a falar da sua marca. Tá certo? Esse conteúdo ele tem que levar em consideração várias coisas, entre eles o nível de consciência do cliente, o funil, enfim. Muito em breve eu pretendo fazer conteúdos aqui falando exatamente sobre isso, tá? Número 6, testes e análises, tá? Tenha um sistema para poder coletar e entregar dados de qualidade para você. De preferência, alguém que vai analisar esses dados e vai entregar o que você precisa saber naquele momento. É muito importante você ter isso. Esse é o papel do seu gestor de tráfego. O link da C2 Pro está aqui na bio, tá bom? E 7º, é o mais importante de todos, o relacionamento e o engajamento com os seus clientes, tá certo? Não procure clientes para o seu produto, procure produtos para os seus clientes, tá certo? Era isso que eu tinha para falar aqui por hoje. Meu nome é Carlos Primo e já aproveita, se inscreve aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado e era isso que eu tinha para falar por hoje, tá certo? Um abraço e tchau!